Olá, pessoal, sou Giovanni Moreira Jorge, em mais uma aula da mesa radiônica dos 7 raios cósmicos. Hoje nós vamos passar o protocolo de trabalho ensinado, estipulado pela Juliana. A essência do trabalho, então, é verificar qual ferramenta enviar e fazer a ativação da energia para o cliente, como nós vimos na aula anterior. A gente vai ver agora o passo a passo, seguindo exatamente o protocolo dela, com uma pitadinha do meu modo de trabalhar, que é a análise energética do cliente, que eu sempre gosto de fazer. Bem, seguindo o protocolo dela, o primeiro passo é abrir o portal da mesa. Gira o pêndulo e dá o comando. Abrindo o portal da mesa radiônica dos 7 raios, abrindo o portal da mesa radiônica 7 raios, abrindo o portal da mesa radiônica 7 raios. Espera o pêndulo parar de rodar. Vou aproximar mais a mesa, que fica melhor até para vocês verem. Que vocês veem o pêndulo girando melhor. Então, o primeiro passo, a abertura do portal. Segundo passo é conectar você com a egrégora da mesa. Gira o pêndulo, força o giro do pêndulo, girando no sentido horário, e dá o comando, repete 3 vezes. Eu sou a conexão com a presença divina de, diz o seu nome. Então, por exemplo, aqui, eu sou a conexão com a presença divina de Giovanni na mesa radiônica dos 7 raios. Gratidão, gratidão, gratidão. Eu sou a conexão com a presença divina de Giovanni na mesa dos 7 raios. Gratidão, gratidão, gratidão. Eu sou a conexão com a presença divina de Giovanni na mesa radiônica dos 7 raios. Gratidão, gratidão, gratidão. Espera, pêndulo parar de rodar sozinho. Pêndulo parou de rodar, você vai conectar o cliente na energia da mesa. Você pode colocar o nome completo dele com a data de nascimento no decágono, ou pode simplesmente girar o pêndulo e dar o comando. Eu sou a conexão com a presença divina de, repete o nome completo do cliente, e todos que o plano divino queira aqui incluir. Repete 3 vezes. Eu sou a conexão com a presença divina de, nome completo do cliente, e todos que o plano divino queira aqui incluir. Eu sou a conexão com a presença divina de, nome completo do cliente, e todos que o plano divino queira aqui incluir. Espero o pêndulo parar de girar. Agora vem um detalhezinho meu. Todo trabalho eu gosto de fazer, nem que seja uma análise breve, rápida, do cliente, do antes e do depois, para saber o que de fato melhorou, para ter um parâmetro de comparação. Nós podemos, então, aqui usar essa ferramenta, que são os 7 chakras, para fazer uma análise de como estão os chakras do cliente e ter um parâmetro de comparação do antes e do depois, e ver se de fato melhorou, equilibrou, ou se tem mais alguma coisa para fazer. E como a gente faz isso? Aqui nós temos a representação do chakra base, umbilical, plexo solar, cardíaco, laríngeo, frontal, coronário. Então, você vem com o pêndulo
na representação do chakra base e pergunta como está o chakra base. Se rodar no sentido horário, tá ok, não precisa se preocupar. Se girar no sentido anti-horário, opa, ele está em desequilíbrio. Então, chegando no final do trabalho, ele tem que ter melhorado. Como está o chakra umbilical? Mesma coisa. Girar para a direita, está em equilíbrio. Girou anti-horário, em desequilíbrio. Como está o plexo solar? No sentido horário, equilíbrio. No sentido anti-horário, em desequilíbrio. Vai anotando todos os que estiverem em desequilíbrio. E aí, no final da mesa, você faz uma comparação e percebe o que, de fato, melhorou no cliente. Como está o cardíaco, horário está em equilíbrio, anti-horário em desequilíbrio. Como está o laríngeo, horário em equilíbrio, anti-horário em desequilíbrio. Como está o frontal, horário em equilíbrio, anti-horário em desequilíbrio. E como está o coronário, horário em equilíbrio, anti-horário em desequilíbrio. Feito isso, nós voltamos para o protocolo de trabalho da Juliana, que é verificar como está a frequência espiritual do cliente, se podemos trabalhar caso ele esteja em desarmonia e quais ferramentas devem ser enviadas. Então, vamos lá. No relógio, você pergunta: quanto está a frequência espiritual de fulano de tal? Digamos que o Pedro me mostre 10%. Tá, então, dá 10%, tá aqui. Aí você pergunta, qual que é a frequência espiritual ideal no momento? 100%, tá bem diferente. Aí você pergunta, posso equilibrar, harmonizar a frequência espiritual na mesa? Se disser que sim, se girar para a direita, está dizendo que sim. Se girar para a esquerda, está dizendo que não. Ou seja, tem um desequilíbrio, mas você tem que falar para o cliente, olha, tem um desequilíbrio, mas não pode ser trabalhado na mesa. Se tiver um desequilíbrio espiritual, você pode completar com perguntas como: tem espíritos obsessores? Vai responder que sim ou que não. Quantos? Digamos que é ponto 2, tem 2. Podem ser retirados na mesa? Se girar para a direita, é que o trabalho que vai ser feito é suficiente para retirar. Se dizer que não, não é suficiente. A pessoa tem que procurar um outro trabalho complementar para cuidar dos obsessores. Outra pergunta que você pode fazer: tem magia nociva? Se tiver, é dessa vida? É de vidas passadas? De quantas vidas passadas? Pode ser retirado na mesa? Tem maldição? É materna? É paterna? É dessa vida? É de vidas passadas? Quantas vidas passadas? Pode ser retirado na mesa? E aí, se você teve autorização para trabalhar a frequência espiritual do cliente, você vem no centro de ferramentas e você vai perguntar quais ferramentas deve enviar para equilibrar a frequência espiritual e vai fazer o respectivo envio, conforme ensinado na aula anterior.
Quando rodar para a esquerda, significa que não tem nenhuma ferramenta para enviar. Aí você volta aqui e pergunta: quanto está a frequência espiritual de fulano? Tem que ter alcançado a frequência ideal que você viu. Se não alcançou, volta aqui e continua enviando mais ferramenta, porque precisa de mais trabalho. Eu nunca vi isso acontecer. Não alcançar a frequência ideal. Mas, se acontecer, volta para o círculo de ferramentas e continua mandando ferramenta, continua mandando energia para o cliente. Mais uma vez, eu vou dar uma fugida do protocolo de trabalho da Juliana, colocar o meu dedo enferrujado no trabalho. Além de fazer uma análise do cliente, eu sempre pergunto se é divino, se é autorizado fazer o trabalho para o cliente. Isso antes mesmo de fazer a análise dele. Fez a conexão do cliente com a mesa, eu já pergunto: é divino fazer essa sessão de mesa radiônica para fulano de tal alcançar tal coisa? Se girar para a direita, sim, é divino. Ou é autorizado fazer? Se girar para a direita, sim, é autorizado fazer, pode mandar ver. Se girar para a esquerda, não. Você não deve fazer esse trabalho. Ah, mas fulano me procurou. Pode ser que tenha algo antes para ele trabalhar. Pode ser que hoje não seja um bom dia para ser trabalhado isso. Pode ser que o que o fulano deseja não está dentro do seu merecimento. Pode ser melhor do que ele merece, pode ser pior do que ele merece. Por exemplo, a pessoa procura você para fazer uma mesa radiônica, porque ela está desempregada, ela quer um emprego novo. Só que já não é mais hora, não é mais momento, não é mais tempo da pessoa continuar trabalhando para o outro. Ela já tem conhecimento, ela já tem ferramenta, ela já tem tudo para trabalhar para ela mesma. E está na hora dela trabalhar para ela mesma. A mesa vai dizer para você que não é divino, que não é autorizado, porque não é mais para ela trabalhar para o outro, ela está insistindo. E não é autorizado fazer a mesa. O trabalhar para o outro não está dentro do merecimento dela. Agora, o merecimento dela é trabalhar para ela mesma. Outro exemplo, a pessoa procura que quer passar no concurso. Você faz o trabalho e diz que não é divino. Você faz a pergunta, diz que não é divino. Por que não é divino? Porque antes a pessoa tem que resolver alguma pendência. Pode ser que ela precise se equilibrar emocionalmente, se equilibrar financeiramente, equilibrar um relacionamento. Sabe-se lá com que a pessoa vai se deparar no trabalho público? O que ela vai precisar fazer, o que vai demandar dela? Ela pode ser que ela precise estar primeiro equilibrada em uma série de aspectos, uma série de fatores, para depois ter a energização, ter a vibração para passar no concurso. E como acontece esse sim ou não, o que a gente faz? Então, você, por exemplo, perguntou: é divino fazer essa sessão para fulano de tal passar no concurso? Eu que não. Ah, tá, não é divino. Aí você pergunta: posso fazer outro dia? Porque pode ser que aquele dia não seja legal. Pode ser que você não esteja bem e a sua egrégora está lhe protegendo.
é um trabalho meio pesado, você não está muito legal, então a egrégora vai dizer, não, hoje você não vai fazer, não. Você vai fazer outro dia. Aí você pergunta, posso fazer outro dia? Se disser que sim, você vem aqui no relógio e pergunta daqui a quantos dias eu posso fazer o trabalho. Digamos que ele dê 3 dias. Então tá bom, daqui a 3 dias você faz o trabalho. Ah, não pode fazer nem depois. Então você pergunta, posso fazer outro trabalho relacionado a esse desejo do cliente? Se disser que sim, por exemplo, pergunta, posso fazer um trabalho para abrir os caminhos da vida profissional do cliente? Se disser que sim, você faz. Se disser que não, não é para ser trabalhado. Por fim, quando você já perguntou tudo e nada pode ser feito, você pergunta para a mesa, para a egrégora: posso fazer um trabalho para limpeza e equilíbrio da vibração energética de fulano de tal? Você vai limpar e vai aumentar a frequência energética da pessoa. Ou posso fazer um trabalho para colocar em ordem divina a vida de fulano de tal? Você vai fazer um trabalho para colocar a vida da pessoa em ordem conforme a programação que ela tem que ser cumprida, que ela tem que cumprir. Se nem isso puder fazer, declina do trabalho, entrega o trabalho para a pessoa, fala, olha, eu não posso trabalhar para você. Não sei o porquê, porque não nos é dado saber, mas eu não posso trabalhar para você. Declina do trabalho, porque não é para você meter a sua colher enferrujada na vida daquele cliente. E se você insistir, você pode criar um karma para você, porque você meteu a colher onde não era chamada. Não era chamado. Ok? Descobrir. É divino fazer o trabalho. É divino fazer o trabalho. Antes ainda de fazer a análise do cliente, eu gosto de definir um objetivo para a mesa. A egrégora saber o que ela está trabalhando. A egrégora saber o que o cliente quer. Eu já conectei o cliente à mesa. Eu já vi que é divino fazer o trabalho que o cliente quer. Então, vem aqui no centro da mesa, giro o pêndulo e dou um comando como: eu sou, ativar o início deste trabalho para que fulano de tal alcance tal coisa. Ativar, pulsar, 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 pulsar agora. Ou eu sou, realizar a abertura deste trabalho para fulano de tal alcançar e fala o que ele quer. Espero o pêndulo parar. Aí sim, você vai em análise e você vê como o cliente está antes, como o cliente está depois. Essa parte da abertura, da definição do objetivo, você pode fazer depois de analisar o cliente, os chakras dele. Mas, pelo menos, a verificação se é autorizado trabalhar faz antes de analisar o cliente. Então, abre o portal, conecta você com a mesa, conecta o cliente com a mesa, verifica se é autorizado fazer o trabalho, define o objetivo, analisa o cliente e aí sim começa o protocolo da Juliana, que inicia com o medir a frequência espiritual. Mede a frequência espiritual, mede o ideal, faz as perguntas se tem miasma, se tem
negatividade e verifica quais as ferramentas que serão enviadas, se for autorizado trabalhar isso na mesa. E uma observação: tudo que você perguntar se tem, depois de trabalhar, você tem que perguntar novamente se tem, para você ver se saiu ou não. Se continuar, você tem que repetir o trabalho. Por exemplo, frequência espiritual, deu que é autorizado trabalhar na mesa. Aí você pergunta: tem miasma? Tem. Tem obsessor? Tem. Tem 3 obsessores, tá? Tem chips implantes negativos? Tem. Tem 3 chips implantes negativos. Tudo bem. Posso trabalhar? Pode. Você me enviou todas as ferramentas. Você vai voltar aqui no relógio e você vai perguntar: qual que é a frequência atual da espiritualidade do cliente, ou qual que é a frequência espiritual atual do cliente. Ah, alcançou o ideal, beleza. Mas você perguntou se tinha obsessor. Então você tem que voltar aqui e perguntar: tem obsessor ainda? Se responder que não, beleza. Se responder que sim, você vai perguntar: devo retirar na mesa? Se disser que sim, você volta aqui e verifica quais as ferramentas você deve enviar para isso. Tudo que você perguntou para saber se tem, você tem que, e encontrou, você tem que perguntar de novo se foi consertado, se foi corrigido, se foi retirado. Então, às vezes é preferível não perguntar muito do que ficar perguntando detalhe demais e fazer um trabalho monótono, cansativo. Pergunta o que realmente é importante, é interessante para o trabalho. Não fique esmiuçando muito por curiosidade, não. Primeiro, porque terapia não é curiosidade. Segundo, que quanto mais você esmiuçar, mais demorado vai ficar o trabalho, mais cansativo para você. Fez com a frequência espiritual? Pergunta: qual que é a frequência emocional de fulano? Digamos que ele mostra 35. Aí pergunta: qual que é a frequência ideal no momento? 65, está desequilibrada. Aí você pergunta: posso trabalhar na mesa? Se disser que sim, você vem aqui e pergunta quais ferramentas devem ser usadas para equilibrar a frequência emocional. E vai mandando todas as ferramentas até que gire para a esquerda. Girou para a esquerda, não tem mais nenhuma ferramenta para trabalhar na frequência emocional. Aí você volta e pergunta, verifica se alcançou a frequência ideal. É para ter alcançado. Quando a frequência ideal é igual à frequência atual, você não precisa trabalhar. Então, digamos, você perguntou: qual que é a frequência emocional do cliente no momento? 35. Aí você perguntou: qual que é a frequência ideal? Se ele responder de 35 para baixo, você não precisa trabalhar. Já está na frequência, está até mais, talvez, na frequência ideal, então não precisa trabalhar. Você só vai perguntar se precisa trabalhar quando a frequência ideal for maior que a frequência atual. Trabalhou a frequência emocional, vem aqui com o pêndulo no relógio e pergunta: qual que é a frequência mental de fulano de tal? 40. Qual que é a frequência ideal? 80. Vem aqui na barra de ferramenta. Pergunta, perdão. Devo trabalhar na mesa para equilibrar a frequência mental? Se disser que sim, você vem aqui na barra de ferramentas e verifica quais as ferramentas devem ser enviadas para equilibrar
a frequência mental. E vai perguntando e vai enviando, vai perguntando, vai enviando, vai perguntando e vai enviando, até que o pêndulo gire para a esquerda e não tem mais nenhuma ferramenta para ser enviada. Lembra quando na aula passada eu falei para vocês de não detalhar muito o salto quântico? Imagina vocês fazendo um trabalho, verificando frequência disso, frequência daquilo outro, e saindo salto quântico em cada frequência. Para cada frequência, você tem que ir no passado, vida passada e futuro do cliente. Se você detalhar, você fica o dia inteiro trabalhando só para ele. Então, quanto mais você enxugar o trabalho, melhor é. Porque se detalhar demais, você está lascado. Você fica preso o dia inteiro naquele trabalho, cansado, chega num ponto que você está tão esgotado que você não consegue nem raciocinar, não sabe nem o que você está fazendo e o trabalho não vai dar resultado. Porque você esmiuçou tanto que o trabalho não vai dar nem resultado. Porque você está tão cansado que não está conseguindo vibrar positivamente, não está conseguindo vibrar a ferramenta para o cliente. Você só vai vibrar cansaço para o cliente, não vai dar resultado. Então, simplifica. Seja objetivo. Não é preguiça. Não é ser preguiçoso. Não é querer trabalhar mais ou menos. É ser objetivo para que o trabalho renda melhor. Se você ficar cansado, o trabalho não vai dar efeito, porque você vai vibrar cansaço para o cliente e não a ferramenta que ele precisa. Ok? Verificou a frequência mental, faz a mesma coisa com a frequência profissional. Pergunta: como está a frequência profissional de fulano de tal? 45. Qual que é a frequência ideal? 45. Então, não precisa trabalhar. Se der a frequência ideal, 85. Você vem aqui, pergunta quais são as ferramentas que precisa e faz o devido envio. Depois, a cada frequência trabalhada, terminou, você volta e pergunta: como está a frequência ideal? E a frequência ideal tem que ter alcançado, no mínimo, a frequência ideal. Próxima frequência, como está a frequência de relacionamento na vida de fulano? Ah, tá 15. A ideal é 90. Vem aqui e verifica quais as ferramentas devem ser enviadas. Terminou, não tem mais ferramenta nenhuma, verificou aqui, chegou no ideal. A última frequência que você vai trabalhar é a frequência relacionamento. Trabalhou tudo que tinha que trabalhar, agora você vem nos chakras e faz uma revisão. É para tudo que estava em desequilíbrio ter se equilibrado, principalmente porque você trabalhou a vida espiritual, a frequência espiritual do cliente. Então, tudo que estava em desequilíbrio, perdão, agora é para estar equilibrado. Está tudo equilibrado, você vai fechar a mesa, vai encerrar o trabalho. Gira o pêndulo no centro da mesa e dá um comando de encerramento. Na apostila da Juliana não tem isso. Aliás, a apostila que vocês receberam é exatamente a apostila como a Juliana me passou, com todos os acertos, com todos os erros. Exatamente devido ao respeito ao direito autoral. Então, você gira o pêndulo e dá o comando. Pode ser, em nome da Divina Presença, eu sou, faço a entrega divina de tudo que aqui foi trabalhado para fulano de tal, para que seja distribuído em sua vida
conforme as suas necessidades e merecimento. Ativar pulse, 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 pulse. Você abriu os portais da mesa. Você fecha agora os portais. Não, primeiro você desconecta o cliente da egrégora e se desconecta dele. Como você faz isso? Gira o pêndulo no sentido anti-horário e dá o comando. Em nome da Divina Presença, eu sou. Desconecto o meu inconsciente do inconsciente de fulano de tal. Desconecto a minha energia da energia de fulano de tal. Corto todos os laços, todos os vínculos, todos os compromissos que resultaram deste trabalho. Esqueço tudo o que aqui foi realizado. Desconectando, 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 espero o pêndulo parar. É importante você se desconectar do cliente, senão você fica ligado nele, levando todas as burdoadas que ele levar também. E por fim, você fecha o portal, girando o pêndulo no sentido anti-horário, você dá o comando, fechando o portal da mesa, fechando o portal da mesa, fechando o portal da mesa. Espero o pêndulo parar e está encerrado o seu trabalho. Na próxima aula, eu farei uma sessão demonstrativa para vocês verem o efetivo trabalho da mesa. Mais uma vez, gratidão pela oportunidade de ser útil. Namastê e até a próxima. E mais uma vez, me perdoem pelas discussões de relacionamento dos meus animais, pelo gato que entrou no meio da tela, pelos latidos, pelos miados e tudo mais. Gratidão, namastê e até a próxima.